Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui comigo. Esse evento é para você que é casada, que é casado e ultimamente vem passando aí por vários traumas no teu casamento. Crises, traições, mentiras, falta de amor. Resumindo, é para você que está aí passando por um naufrágio conjugal e está vendo o teu casamento afundar. Pode ter certeza que nesse evento, durante essa semana, você vai encontrar o caminho para colocar o teu relacionamento nos trilhos novamente. Essa é a minha missão aqui com vocês, tá? Não importa se você foi traída, se vocês vivem brigando, se você não consegue mais confiar nele, se o sexo não é bom, se falta parceria, não importa, tá? Independente do quão impossível pareça ser restaurar o teu casamento, eu te garanto que durante essas 3 aulas você encontrará o antídoto para recomeçar praticamente do zero o teu casamento, né? Corrigir todos os erros, todas as falhas e viver finalmente um casamento feliz. Antes que eu me esqueça, que muita gente aqui não me conhece, eu me chamo Wilson Salbego, sou mestre em psicologia, atendo casais aí já há alguns anos, né? E nos últimos anos tenho trabalhado o tema das traições, né? Da reconexão conjugal. E acredito que tem um conteúdo valiosíssimo aqui para te ajudar a transformar a tua realidade. Então, né, o nosso conteúdo ali vai ser profundo, mas objetivo. Essa é a minha maior tentativa nas redes sociais de trazer aquilo que tem uma profundidade considerável, mas de uma forma simples e que você possa colocar em prática na tua vida, tá? Então, é isso que vai acontecer aqui no nosso evento, tá legal? Então, só para você se habituar ao cronograma do nosso evento, ele irá ser dividido em 3 aulas. Para você conseguir entender melhor aí tudo que eu irei te ensinar, serão elas as seguintes aulas. A primeira, que é essa aula de hoje, tá? O efeito tudo ou nada, o caminho completo para superar as mentiras e traições e finalmente viver feliz. A segunda aula, o caminho para retomar a confiança no casamento e redescobrir o sentido da vida 2. E a terceira, finalmente, o recomeço conjugal, aonde a gente vai finalizar aí esse evento de 3 dias com você. Então, quero você aqui comigo, tá? E aí, você tem 2 opções, né? Nesse momento que você está assistindo essa aula aqui. Você pode continuar aqui comigo durante o evento, assistir as 3 aulas, começando por essa e ter finalmente aí teu casamento restaurado. Ou você tem uma segunda opção, você não participa do evento, continua sofrendo com as mentiras e traições e assiste o teu casamento naufragar por completo, simplesmente por não ter em suas mãos as ferramentas para impedir que isso aconteça. É muito ruim. Então, gostaria que você permanecesse aqui comigo, porque eu quero que o teu casamento seja restaurado, só que eu não posso querer mais do que você, tá bom? Então, tem algumas observações importantes aqui antes de nós entrarmos no conteúdo, que é o seguinte: eu preciso, para as coisas fazerem sentido, que você elimine distrações. Ou seja, se você está vendo essa nossa aula com televisão ligada, com Netflix no fundo, né, ou num bar com os amigos, eu te sugiro ir para o carro, te sugiro desligar a televisão, te sugiro ficar realmente concentrado e concentrada nesse nosso conteúdo aqui. Para quem está assistindo em casal, de repente tem filhos, né, peço para os filhos fazerem silêncio, se retirem, vão para o quarto, enfim, fique sem distrações para vocês poderem ouvir o que eu tenho para passar aqui e realmente a vida de vocês ser transformada, tá? Segunda coisa, é necessário papel e caneta em mãos, tá? A gente vai ter aí pelo menos 1 ou 2 exercícios ao longo da nossa aula, então é importante você ter papel e caneta, não só pelo exercício, mas também por conta de você anotar coisas que eu vou falar aqui, né? Essa nossa aula fica gravada por alguns dias, mas depois ela sai do ar, então eu não gostaria que você perdesse, né, isso que eu vou estar te passando ao longo dessa noite, tá? Outra coisa que é importante, para quem é esse treinamento? Para quem é esse treinamento? Olha só, é para pessoas principalmente casadas, tá? Serve para pessoas que namoram, né? Serve para pessoas que vivem juntas, né? Compartilham uma casa, sim, né? Serve também. E serve principalmente para quem é casado e ainda mais para quem tem filhos ou quem deseja ter filhos, né?
porque ali há a construção de uma família, né? E é necessário a gente resgatar o sentido disso tudo para que a vida 2 faça sentido, entende? Então é isso que eu vou fazer com vocês ao longo desses 3 dias aqui, tá? Iniciando aqui por essa nossa aula de hoje, você vai aprender então como viver uma vida com sentido e uma vida conjugal com sentido, né? Também livre das distrações e das mentiras e da necessidade de ser falso, tá? Porque é trágico para qualquer pessoa que vive isso, eu vou explicar agora nessa aula aqui. Tem um outro aviso importante que é amanhã, né, vai ter nos grupos de WhatsApp um material de apoio, tá? Então, um conteúdo aí em relação a essa nossa aula de hoje vai amanhã para os grupos do WhatsApp, tá? Então, é o seguinte, pessoal. Existe algo que você pode fazer para acabar com as traições e mentiras no casamento, assim acabando com o sofrimento, né? Porque uma vida de sofrimento não é uma vida necessariamente humana, né? A gente tem um profundo sentido de dignidade humana quando a gente busca a felicidade. E a felicidade não é necessariamente alegria, prazer, é muito mais profundo que isso, tá? E vocês vão entender isso tudo que eu estou falando ao longo dessas 3 noites aqui. O que acontece? Por que eu posso falar sobre relacionamento, além de ser casado, né? Nasceu minha primeira filha agora e tal? Mas tem outros fatores, né? Eu tenho o programa Superando Traição, tem mais de 600 alunos lá, muita gente resgatou seu casamento, não passou mais por traição e viveu um casamento sensacional depois disso, né? E no ano passado, agora em 2021, eu atendi pelo menos, né, 500 pessoas, eu tive pelo menos 500 atendimentos ao longo do ano, apenas desse tema em específico. Fora outros, né, de traição, ansiedade, enfim. Mas em relação à traição, em relação ao casamento, foram pelo menos 500 atendimentos. Então, eu tenho tido uma experiência bem sólida para te ajudar com isso, além, claro, de todo o estudo prévio. Mas estudo também não serve para muita coisa. O que serve mesmo é a gente olhar para a realidade, né, estar em contato com pessoas reais, com pessoas comuns, pessoas do dia a dia, e perceber como se dá o casamento, como se dá essa história das mentiras e principalmente qual é o caminho de restauração, né, o caminho para você modificar isso de uma vez por todas, tá? Quando eu falo do efeito tudo ou nada para quem foi traído, existe uma fórmula específica e talvez o teu parceiro ou a tua parceira que participou do programa Superando a Traição tenha feito isso com você e você nem percebeu. Mas hoje eu quero falar do tudo ou nada existencial. O que é o tudo ou nada para a vida humana, né? Que é o que pode fazer você amadurecer e acabar com essa vida de mentiras e incoerências, tá? Porque a mentira, a traição, enfim, isso tudo, de alguma forma, é você corromper, é você destruir uma vida humana de fato, tá? Eu vou te explicar por que eu estou falando disso, né? Tem uma primeira história que eu quero contar aqui para vocês, para mostrar o que é a vida humana, né? Eu realizei um mestrado em Psicologia da Saúde, né? E nesse período tive contato com alguns hospitais, né? Fazia pesquisa com pessoas de casos graves, né? E nesses hospitais, lá eu conheci pessoas que estavam lá no leito de morte, né? Pessoas que estavam, né, nas últimas ali, e a grande maioria delas estava sem nenhum familiar por perto, nem esposa, nem filhos, nem netos, né? E eram pessoas que tinham uma saúde bem debilitada. E para essas pessoas eu fazia uma pergunta, né? Que é assim: e aí? E a tua vida? Ela valeu a pena? Né? Essa é uma história que eu conto para alguns pacientes. E agora eu estou abrindo aqui para vocês, tá? E aí, a sua vida valeu a pena? E praticamente 100% das pessoas me respondiam o seguinte: não. A minha vida foi uma droga. Ela é descartável, né? Eu faria tudo diferente, né? Se eu pudesse voltar, ter um dia mais de saúde, não ficar aqui acamado, né? Jogado nessa cama de hospital. Se eu tivesse um dia com saúde, eu voltaria a poder brincar com meu neto no parque. Eu gostaria de passar mais uma noite com a minha esposa, tomando um vinho, tomando uma cerveja, né, olhando nos olhos dela, aproveitando a vida.
né? Aproveitando aquele momento que eu não dava valor e que ao longo da vida eu joguei fora por tanta distração, por tanta bobagem, por tanta, né, coisa sem sentido, né? E ali homens, mulheres, enfim, me relatavam a trajetória das suas tragédias pessoais, dos seus dramas pessoais e da consequência disso. Que a consequência é assim, se você tem uma vida de muita distração ou uma vida preocupada com muita coisa material, né? Muito preocupado com aquilo que não importa, sem se envolver com as pessoas que estão à sua volta, o que acontece, na grande maioria dos casos, é que essas mesmas pessoas não vão ter com você um compromisso, né? Já que você não teve compromisso com elas ao longo da vida, né? Então, essa primeira história é para você perceber o seguinte: talvez hoje você não esteja acamado no hospital, né? Talvez você se sinta com muita saúde, né? Mas esse dia irá chegar e talvez chegue amanhã, né? Se você sofreu um acidente, se tantas coisas possam acontecer agora em época de Covid, então ainda mais. E se você não é capaz de olhar para a iminência da morte e ser responsável com as pessoas que estão à tua volta, então, me desculpa, mas você tem uma vida muito instintiva e aí uma vida muito animal, e isso não é uma vida humana, e aí o casamento não vai fazer o menor sentido. É por isso que esse é o primeiro resgate necessário, tá? O primeiro resgate necessário com vocês é do casamento como algo unicamente humano, tá? Outro exemplo que eu tenho para dar para vocês aqui, já atendi muitos casos de risco de suicídio, tá? Risco de suicídio. Em todos os casos, né, nenhum dos casos que eu atendi veio a cometer suicídio durante os atendimentos, mas essas pessoas que eu atendi em risco de suicídio, existe uma técnica, que é a técnica que acaba funcionando, né, quando a pessoa chega e diz: olha, eu vou me matar, estou lá, né, tô planejando fazer isso com uma corda, estou planejando fazer isso com uma arma, estou planejando, sei lá, fazer isso com um carro, né? Existe uma única coisa que faz essas pessoas não cometerem, que é elas visualizarem a dor que elas causariam nas pessoas que amam elas, né? Um marido, um pai, uma mãe, um filho, né? Como que teu filho ficaria se você fizesse isso? Você imagina como vai ser o dia seguinte dessas pessoas que te amam, né? É isso que faz as pessoas não cometerem. Quando elas buscam atendimento psicológico e elas não cometem suicídio, é porque o psicólogo consegue fazer elas visualizarem como é que seria, né, o dia seguinte das pessoas que amam ela, tá? Estou abrindo aqui para vocês uma questão técnica, tá? E por que isso é tão importante, pessoal? Porque, né, o tema dessa aula é o caminho para superar as mentiras, as traições e viver um casamento feliz. E você só vai conseguir viver um casamento feliz se você percebe que no fundo o que importa na vida são as pessoas, né? Talvez você está aí com um marido que mente muito para você, que trai, enfim, você tem que ajudar ele a se transformar. Não necessariamente porque te trair faz mal, também por isso, obviamente, mas principalmente porque ele não está vivendo uma vida, né? Ele está só assim, se perdendo ao longo do tempo, e isso vai fazer uma tragédia pessoal, né? Então, isso aqui é fundamental, tá? E aí, só tem uma forma de você confiar, né, no casamento, de você confiar na pessoa que você tem ao lado, em relação a não ter mais mentiras e não ter mais né, traições. Muita gente me pergunta assim: olha, meu marido me mente muito, ele vive me enganando, né, eu não consigo confiar nele, tem como eu restaurar o meu casamento? Olha, praticamente não tem como, tá? Mas se ele estiver disposto a ser de verdade com você, se ele estiver disposto a transformar a vida familiar junto com você, aí tem como, né? Não que ele já faça isso hoje, mas ele pelo menos faz uma promessa real de que isso possa acontecer, tá? E aí, o que é fundamental para você confiar nessa transformação, ainda que hoje possa parecer que você está lutando sozinho, tá? Tem dois critérios fundamentais da confiança. O primeiro critério da confiança é coerência. Coerência. Se você vive com alguém que é incoerente, fala uma coisa, faz outra, tal, a sua confiança naquela pessoa vai morrer, vai ficar muito frágil.
A segunda coisa é a transparência, né? Se você tem alguém que esconde celular, que esconde senha, que faz um monte de coisa e usa, né, a história da privacidade para te engambelar e manter o comportamento que ele tem, olha, fica muito mais difícil de confiar nessa pessoa. E eu sei que muitas pessoas aqui estão vendo em casal, né, estão vendo em família esse nosso evento, e é necessário eu te comunicar disso. Olha, se você quer ser confiável, se você quer que as pessoas confiem em você, você precisa ser coerente e transparente. Não significa que você tem que deixar o teu celular aberto para todo mundo, o teu computador aberto para todo mundo, não ter senha nem nada disso. Não, significa só que você, né, tem a liberdade de deixar os teus dispositivos livres para as pessoas que convivem com você, tua esposa, por exemplo, teu marido, né, sem ficar naquela agonia de que alguém vai mexer, vai descobrir alguma coisa e tal, e viver se escondendo. Você cria uma história de um personagem muito triste, muito infeliz, né? Você só começa a se conectar com a realidade quando o que você fala, faz e pensa estão alinhados. São três coisas: o que tu faz, o que tu fala e o que tu pensa. Se isso não está alinhado, você vive uma vida angustiado, ansioso, desconectado da tua realidade. Se você pensa sobre o que é ser um bom marido, ser uma boa esposa, você faz outra coisa e fala outra coisa, não tem como brotar dentro de você um sentimento de felicidade, uma sensação, uma alegria real, né? Você simplesmente faz as coisas por prazer, por convenção, por obrigação, tá? Então, se você está casado e vive traindo, você faz uma coisa, fala outra, pensa outra, e aí você só vai ficar numa bola de neve de ansiedade. E tem pessoas que eu atendo que são as pessoas que traem, né? E elas me relatam o seguinte: olha, eu vivo ansioso e eu acho que por esse vazio, por essa ansiedade, eu acabo traindo para me sentir desejado, para me sentir desejada, e aí eu não sei mais o que fazer com isso, e aí minha vida é só esse poço de sentimento ruim, e eu vou lá e traio, e vejo que isso não resolve o problema. E é óbvio que não resolve o problema, porque o problema é a incoerência, né? É você viver uma vida falsa, uma vida é uma tragédia, é um drama, né? Não é uma vida humana, não é uma vida real, tá? Então, as pessoas que traem, elas têm um riso triste, né? É um riso falso, é um negócio que você olha assim, e eu comento com as pessoas que eu atendo que traem, né? Olha, eu estou sentindo a tua tristeza. Eu estou sentindo o quanto isso te faz mal. Aparentemente você é o fodão. Aparentemente você é a mulher super empoderada. Mas no fundo, eu estou vendo. Eu estou vendo o quanto isso aí é nada, né? Eu estou vendo o quanto se der um grito com você, né, você se quebra. Então, né, a gente precisa olhar para isso com carinho, com cuidado, para que as pessoas possam viver uma vida mais honesta, tá? E aí, uma primeira pergunta que a gente se faz, você que está aí assistindo esse evento, qual é a tua realidade hoje? Né? Qual é a realidade do teu casamento hoje? É um casamento de traições, de mentiras? É um casamento onde a pessoa que está com você não valoriza a tua presença? É um casamento onde você não se sente amada, onde você também não consegue entregar amor? É essa a tua realidade? Por quê? Até quando você vai viver uma vida de mentiras? Né? Tanto para você que finge não ver as mentiras, quanto para você que mente ansiosamente. Entende que não é uma questão do homem ou da mulher que mente, é uma questão do casal, né? Alguém que está traindo, né, e a outra pessoa muitas vezes sabe da traição e finge que não vê, está desgraçando a vida dos dois, está desgraçando a vida da família. A traição, ela não é contra uma pessoa, né? Óbvio, a traição é a busca de um prazer muito, muito frágil, né? Muito nada. Mas quando há a traição, é uma traição com relação à família, né? Uma traição da família, da expectativa dos filhos, né? Da educação que você quer dar para ele, da educação das vontades, enfim. Tá? Então, quando você finge que não vê isso acontecendo também, você está do lado de ser traído, você acaba terminando com a vida, né, das pessoas à tua volta e com a tua, né? Então não dá para aceitar isso. Por quê? Mentir para os outros é fácil, né? A desgraça é quando você passa a mentir para você mesmo. Você cria personagens tristes que aparentam alegria. Você vive de migalhas afetivas e isso não serve para nada, para nada.
Se você vive de migalha afetiva, certamente você tem uma tristeza profunda na tua vida. Uma tristeza profunda, tá? Por quê? A vida humana não foi feita para viver de migalha, né? A gente vive um amor profundamente humano. Eu vou ensinar isso na aula de amanhã, né? Para dar esse salto e você conseguir viver uma vida plena, tá? Mas por enquanto isso aqui é fundamental, tá? Se você vive mentindo para você mesmo, achando que você é incrível e não é, achando que você é leal e não é, achando que o erro maior é da pessoa que está do teu lado e mexe no teu celular do que a traição que você comete, sinceramente, você sabe que uma coisa é infinitamente menor que a outra, tá? Você sabe. Então, você criou um personagem ali, uma defesa, né? Você até nem sabe mais quem você é, né? Se eu fizesse a pergunta para você, quem é você? Né? Você não sabe dizer, né? Então, você também não pode aceitar um casamento, né, onde o outro, né, acabe tendo uma vida trágica e uma vida sem sentido, porque aí isso não vai fazer vocês viverem em família, não vai fazer o casamento ser algo legal, né? Então, o que faz, né, o que traz sentido para a vida conjugal e humana? Sinceramente, usando os exemplos que eu dei antes, é o seguinte: diante da possibilidade da morte, como lembrariam de você? Tá? Como lembrariam de você? E aqui tem um primeiro exercício com vocês, tá? Imagine agora, né, que a vida acabou. Agora, assim, sei lá, você está vendo essa aula aqui, né, comigo, tá esperando aí as outras 2 aulas dessa semana, mas de alguma forma, sei lá, você infartou, né, assistindo essa aula. Ou depois da aula, tanto faz, aconteceu agora, tá? Como as pessoas lembrariam de você? Como um traidor, como um mentiroso, né? Como lembrariam de você como uma mulher que aceitava inúmeras traições do marido, que os filhos lá tinham um amor meio interesseiro, meio falso? É assim que vão lembrar de você? Tá? Percebe o quanto é ruim? E aí, o exercício que eu quero fazer, na verdade, não é esse, é só para você refletir. O exercício é o seguinte: daí eu quero que você pegue o papel e a caneta, quem estaria chorando a tua ausência? Quem estaria chorando a tua falta? Tá? Quem ficaria profundamente angustiado com a tua ausência? Por quê? Eu já fiz esse exercício para inúmeros pacientes, né? Eu lembro de um político que eu atendi, um político aí conhecido nacionalmente. Nacionalmente não, ele é conhecido nacionalmente, mas é um político estadual. E eu lembro de perguntar para essa pessoa, né, quem estaria chorando a tua falta? E aí ele me dizia assim: não, lá estaria muitas pessoas, né? Muita gente estaria no meu velório, muita gente estaria... Eu, tá, mas quem muita gente? Ah, muita gente, pessoal do partido. Eu, tá, mas o pessoal do partido estaria lá meio que por obrigação, convenção social, interesses, teria outros políticos lá, o pessoal poderia fazer até um network no teu velório, eles não estariam sentindo a tua falta. Ah, não, pode ser e tal. Então me nomeia um. Ele não conseguiu, né? Então, minha família estaria lá. Qual família? Quem? Estaria lá, né, meus tios, meus primos. Fala o nome dessas pessoas. E aí ele tentava falar o nome e não conseguia. E era isso que eu mostrava para ele. Olha, você está vendo? Você não tem o nome dessas pessoas. Porque você tem uma crença de que as pessoas se importam com você e você não se importa com elas. Você não está na vida delas. Você não liga para essas pessoas. Você acha que elas vão ligar para você na hora da tua morte? Não vão. Elas não vão estar sentindo a tua falta. Elas vão simplesmente estar lá por convenção. Ou muitas delas vão estar fazendo outras coisas e vai ser mais importante para elas seguir fazendo aquela coisa que elas estão fazendo. E dane-se que você morreu, entendeu? Então, essa pessoa chegou à conclusão de que, bom, então quem estaria lá sentindo a minha falta seria a minha esposa e meus 2 filhos, né? Eles estariam lá realmente sentindo a minha falta. A minha sogra estaria lá acolhendo a minha esposa, né, acolhendo os netos, né, mas não estaria realmente por mim. Os amigos, ele conseguiu nomear 2, 3 que realmente sentiriam a falta dele. O resto estaria lá por vários outros interesses, inclusive acalentar o coração dos filhos, acalentar o coração dessa esposa. E aí ele percebeu, tá? Que tudo que ele fazia para outras pessoas, tudo que ele fazia
por outras causas não tinham o menor sentido diante da morte. E valia a pena apenas quem estava lutando ao lado dele, tá? E aí, é agora que a gente chega à primeira questão óbvia dessa nossa primeira aula, que é a seguinte: para que serve o casamento e a família? Tá? Para que serve o casamento e a família? Existe algo, né, da história do conceito, da história do nome família, que é o seguinte: em épocas passadas, lá na época feudal, né, o termo substância, né, a substância era chamado de pedacinho de terra, né, pedacinho de terra. Então as pessoas, elas tinham uma substância que elas cuidavam, que era o pedacinho de terra delas, né? Isso vai passando, vai se transformando ao longo do tempo, né? E aí, hoje, né, a gente se questiona qual é a substância, qual é a nossa substância, qual é a substância que a gente deixa para os outros, qual é a substância que a gente cuida, qual é a substância familiar, né? Qual é a nossa substância familiar, qual é o nosso pedacinho de terra que a gente está cuidando hoje, tá? Porque o conceito de substância, ele surge para dar nome àquilo que não muda ao longo do tempo, né? É o que permanece sempre, né? E aí é óbvio que permanece para sempre, e aí é óbvio que existe uma substância de ser família, uma substância de ser casal que não muda com o tempo, que é o mesmo há 100, 200 mil anos. Óbvio que, né, dos últimos 5.000 anos, já com uma cultura, com uma civilização mais organizada, mas existe esse conceito. E ele não muda. E por mais que você tente, não, mas o casamento pode ser o que eu quiser, ele pode ser um casamento liberal, ele pode ser um casamento livre, aberto e tal, é que não pode, tá? Não pode, por quê? Não é porque eu não quero, né? E principalmente não pode por algo que eu vou te ensinar amanhã, tá? Mas seguinte, tá? O que eu quero dizer com isso? Para a gente afunilar aqui a nossa aula. Existe uma diferença entre os animais e os humanos, né? O animal, ele não faz família, né? Eu tenho 2 cachorros, o Cadu e o Billy. Eles até estão ali conosco, aparentemente em família. Se eu pegar o Cadu e doar para alguém, ele nem vai sentir nossa falta. Nem vai lembrar da gente. Em 1 ano depois, ele nem vai saber mais quem você é. Pega uma criança de 10 anos e doa, ele vai saber para sempre, né? De onde ele saiu, por que ele saiu, entende? Então, ser humano e animal é absolutamente diferente. E aí as pessoas me dizem assim, mas, né, a gente tem algo absolutamente animal, que é a experiência sexual, né, que leva às traições e tal. E não é nada disso. É isso que eu quero te mostrar agora, tá? Por exemplo, o ser humano, ele não vai receber a mesma educação de um macaco, porque são naturezas diferentes, né? Um personal trainer, por exemplo, ele estudou a natureza do músculo e sabe como ensinar a forma mais apropriada de cuidar da nutrição e dos exercícios ideais, né? E isso é obedecer aí a substância das coisas, tá? E é por isso que eu estou dizendo que existe uma forma, tem uma substância de ser família e de ser casal que funciona, né? Que funciona, né? Um outro exemplo animal aqui para dar para vocês é o exemplo da girafa, né? Alguém já viu um bebê girafa nascer, né? Quando nasce lá uma girafinha, aquela girafa, ela nasce, ela se esborracha no chão e já é girafa, né? Se surgir um leão correndo, ele já sabe correr, já foge. Eu estou com a Maria agora, né? Quase 4 meses aí de idade, e você vê ali a fragilidade do ser humano, né? Um ser humano, se vir um leão, não sabe fazer. Até uns 6, 7 anos de idade, aquele ser humaninho ali não vai saber o que fazer, né? Então, obviamente, a vida humana é totalmente diferente de uma vida animal. Ou seja, os instintos servem para a vida animal, né? Não serve para a vida humana. Não tem como educar um macaquinho. O exemplo que eu dei aqui do personal trainer, né? Ele está educando a partir de uma vontade humana, que é uma vontade de ter um corpo de um jeito, uma saúde de um jeito, né? A mesma coisa da girafa. Para a girafa, basta apenas ela ter os impulsos de prazer, os impulsos de fuga, os impulsos de medo, e ela vai sobreviver. Para o ser humano isso não funciona. Para o ser humano não é assim que acontece, tá? Você não consegue viver uma vida humana sem virtude. É crucial que você entenda isso. É só isso que vai livrar o teu casamento de mentiras e traições. Tá? E o que é a virtude humana? É saber que você está fazendo o máximo para ser a melhor pessoa que você pode ser. Tá? A melhor pessoa que você pode ser.
Desde lá de Aristóteles, eu não vou retomar isso, estou falando isso para vocês verem que eu sei de onde é que eu estou falando isso tudo para vocês, tá? Desde Aristóteles, ele dizia que ser virtuoso significa fazer a coisa certa, na hora certa, da forma certa, tá? E a gente tem alguns exemplos de virtude que são coragem, prudência, persistência, paciência, determinação, né? E agir com coragem é um exemplo desse comportamento virtuoso. E aí eu te pergunto, que virtude tem alguém que trai e vive de mentiras? Né? Que virtude tem alguém que aceita uma família assim? Tá? Porque é isso que você está ensinando para os teus filhos. Você está ensinando que tudo bem trair, tudo bem viver de afetos pequenos, tudo bem de viver como um animal que tem instinto sexual, olha para uma cadela na rua e vai estar com ela, né? E um homem que simplesmente não olha uma mulher bonita e sucumbe à sua vontade sem conseguir raciocinar sobre isso, está agindo igual um cachorro. Então, isso é fato, estou mostrando aqui para vocês. As virtudes são coisas que não tem nada a ver, nem mesmo com qualidade, né? São coisas assim, são ações do dia a dia, ó, prudência, persistência, paciência, determinação, coragem. Então, a compreensão de que a família se baseia no matrimônio, né, no casamento, na criação dos filhos, ultimamente ela tem sido substituída pelo entendimento de que ela se baseia no afeto, tá? No afeto. E aí, se você tem um casamento que assim, é só baseado em afeto, né, naquele calorzinho no peito, o que acontece é que o casamento se reduz a uma emoção, né, a uma diversão, a uma realização pessoal consentida entre adultos. E isso não é casamento. Não é casamento porque uma hora esse casamento vai ser infeliz, né? Na hora você vai passar por tristezas, na hora você vai ter menos sexo, uma hora você vai estar mais triste, uma hora você vai estar mais entediado, uma hora você vai estar mais cansado com a rotina. Isso vai acontecer. E se você tem uma experiência humana muito focada em prazeres e muito achatada, né? Muito animal, muito com aquilo que tem de mais fisiológico, né, no ser humano, você provavelmente não é feliz. Não é feliz. O casamento não te faz feliz, tá? Porque você vive o casamento como uma emoção, como uma diversão, né? Então, a gente precisa entender essa diferença, né? Numa imersão que eu realizei no ano passado, né, com casais de todo o Brasil aí, ocorreu essa transformação aí, dos casais saírem de uma relação de buscar ser feliz para entender como fazer o outro feliz, né? E o casamento só dá certo desse jeito, quando você busca fazer o outro feliz. E aí as pessoas dizem assim, fulano me traiu 10 vezes e diz que me ama. Não, você não ama. A pessoa que trai 10 vezes, ela não ama. Ela ama a experiência de estar com você. Ela não ama você. Eu vou explicar melhor isso na aula de amanhã, tá? Mas não é amor, né? O amor é assim, a pessoa pode cometer uma falha, né? Os erros acontecem, né? O ser humano não é perfeito, é falho, é pecador. Mas, no momento em que ele traiu, foi descoberto e sabe a dor que isso te causa, então, se ele te ama, ele não pode fazer novamente, porque já abriu um buraco no teu peito, né? Isso é óbvio, né? E eu não falaria isso se a gente não olhasse para a realidade e não visse tantos adultos simplesmente vivendo casamentos como coisas descartáveis, como uma garrafinha d'água que eu jogo fora. Não está me fazendo mais feliz, eu pego e dane-se, pego outra garrafa d'água aí pelo caminho. Só que isso não é uma vida humana, é uma vida de garrafa, né? Uma vida de um animal, né? Descartável, né? Uma união, ela não é movida apenas por desejos e necessidades orgânicas. O anseio fundamental que impulsiona as pessoas a se unirem é a de amar e ser amado, né? De poder ter um espaço de amar o outro e também se sentir amado, tá? Se a vida humana ela não for amadurecida e a família não for vivenciada, não for vivida de forma virtuosa, nós não nos afastaremos de uma visão, de uma dimensão apenas fisiológica e instintiva. E aí eu posso te garantir que se você não tem essa noção do que é um casamento, você vai permanecer a vida inteira traindo. Se você não tem uma dimensão do que é um casamento, você vai permanecer a vida inteira aceitando as traições. Porque no fundo você acha que ele só está sendo mau caráter, ele só está não sabendo lidar com as vontades. Tá? E aí você não resolve nada. Você não resolve o teu casamento. Tem um marido de uma aluna do Superando a Traição que eu vim a atender, que ele me dizia assim, eu traio porque os homens são como animais ferozes, né? que sucumbem a qualquer desejo e não sabem lidar com as suas vontades. Eu dizia, não, aí eu peguei meu celular, mostrei, ó,
é que isso aqui, ó, isso aqui é um cachorro, né? E isso aqui é você, né? Sim, uma coisa absolutamente diferente da outra, a menos que você queira viver como um cachorro. Aí se você quiser viver como um cachorro, aí realmente não há muito o que fazer, mas é uma escolha, não é que o ser humano seja assim, não é que o homem seja assim, entende? O que um homem tem, que os outros animais não têm, é a capacidade de imaginar, e imaginar é raciocinar, Uma pessoa inteligente é alguém que analisa as coisas antes de acontecerem. Então, uma pessoa inteligente, ela não trai, porque ela reconhece o efeito daquilo na vida do outro, ela reconhece o quanto aquilo ali desgraça com a família, percebe? Então, isso aqui é fundamental, né? E aí, eu te pergunto, quantas vezes você já flertou com a separação? Quantas vezes abandonar o barco foi a tua melhor saída, né? O que eu quero que vocês imaginem a partir de hoje é o que pode ser a vida de vocês daqui para frente, o que já foi um dia e o que é hoje, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês um exercício simples, tá? Quero que você pegue aí novamente o papel e a caneta e faça o seguinte, tá? Pegou o papel e a caneta aí? Tá? Vou colocar um slide aqui na tela para você não se perder nesse momento agora. Então responda aí. Antes disso tudo acontecer, o que tinha na vida de vocês que se perdeu? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, como é a vida de vocês hoje? Escreva aí. Após a nossa aula, você vai pegar essas 3 perguntas e vai analisar com uma profunda honestidade o que havia na vida de vocês que se perdeu, como é a vida de vocês hoje e principalmente, aqui você pode pegar uma folha inteira em branco e escrever o que você quer que a vida de vocês seja no futuro. É só isso, é só essa visualização, esse raciocínio, esse entendimento do que os uniu no passado, do que mantém vocês unidos hoje e de como você quer viver a tua vida no futuro. É essa visualização, é esse raciocínio que vai fazer o teu casamento ficar livre de traições e de mentiras, percebe? Então, eu quero que vocês façam esse exercício, né, após a aula aí, porque você vai ter que refletir bastante sobre isso, e me falem aqui no chat, aqui embaixo, o que vocês acharam dessa nossa aula, dessa nossa conversa aqui no dia de hoje. Então, para retomar aqui, o que vocês aprenderam hoje foi o que é a vida humana, o que é a vida matrimonial, né? Como conduzir uma vida sem mentira e traição, como ser coerente e transparente com a vida humana real, com o casamento como ele deve ser, porque esse é o primeiro passo para a gente fazer um recomeço. A gente só recomeça sabendo de onde a gente está partindo. Se você parte de uma vida animal, você pode começar a viver uma vida humana. Você pode viver um casamento como ele deveria ser. Pode ter uma substância conjugal que faça sentido, porque senão você vai viver realmente uma vida animal. E aí você vai viver, né, imerso em prazeres. Amanhã eu vou explicar como que acontece essa vida de prazeres, que tipo de amor é esse, por que essas coisas acontecem desse jeito, tá? Então, eu sei, tá? Eu sei que para muitas, aí são mais de 5, 10, 15 anos de casados ou mais, né? E perder todos esses anos pode ser bastante doloroso. E como recuperar o casamento, né? Essa é a grande dúvida da galera que está aqui comigo, né? Então, recuperar o casamento, né, retomar a confiança após uma traição é uma das fases mais difíceis do processo, né? E ela está apenas no começo do processo quando você sente essa dor. Mas nesse evento você vai saber exatamente o que fazer para chegar à restauração no final das contas, né? E essa nossa primeira conversa inicial aqui é o primeiro degrau, tá? É por isso que você deve participar da nossa próxima aula, porque nela eu vou te mostrar o caminho para recuperar a confiança após uma traição e qual o sentido da vida a dois, né? Nós começamos a nossa conversa aqui hoje, tá? E aí amanhã nós vamos, né, fazer um gancho com essa primeira aula, com essas primeiras coisas que vocês ouviram, porque quando a gente percebe a possibilidade da morte, as pessoas que estão à nossa volta, quem sentiria a nossa falta, né? Como as pessoas lembrariam da gente, né? Quando a gente percebe que a vida humana faz sentido pelas pessoas, pela construção de uma vida, né, realmente familiar, aí a vida começa a ser transformada.
E esse é o primeiro assunto que a gente precisaria ter para explorar e expandir a percepção de vocês para a realidade familiar. Sem essa primeira conversa, a conversa de amanhã não faz sentido, e a conversa de amanhã não, do dia 14 não faz sentido, e a conversa da sexta-feira faz menos sentido ainda. Então precisava abrir o olhar de vocês, tá? Essa é uma primeira abertura de olhar. Sei que tem muitas coisas aqui que vocês nunca ouviram falar e precisava realmente sintetizar isso tudo aqui nesses 40 minutos para que fizesse sentido para você o que a gente vai falar amanhã. E amanhã sim a gente vai falar da confiança, do amor, do que é isso tudo, né, na vida humana, tá? Então, pegou aí a ideia, faz o exercício, não esquece de fazer esse exercício aí, visualiza isso tudo, pensando em como você deseja ser lembrado, em como você deseja construir a tua família, o teu casamento. É isso que vai ajudar você a restaurar a tua família. Te vejo amanhã. Agradeço a presença de vocês todos aqui comigo ao longo dessa noite, né? Agradeço do fundo do meu coração. Espero realmente que o teu casamento seja transformado com você se dando conta do que faz sentido, tá? Do que faz sentido. Te vejo na aula do dia 14, novamente às 20 horas.